Oi, pessoal. Hoje eu vim falar um pouquinho das minhas dificuldades no centro de mídias, nas aulas online de expansão, a pedido da Nancy, né, que acompanhou todas essas peripécias, né? E também agradeço muito o Humberto, que recebia os meus vídeos falando que não estava dando certo, porque eu preferi fazer da minha casa com o meu computador. Porque quando muda o computador, às vezes a gente tem mais dificuldade ainda, né? Muda o teclado, muda a configuração, e então eu preferi fazer as aulas em casa para ter essa comodidade de deixar pronto no meu computador o que eu já tivesse feito, né? E já não ter essa preocupação, uma preocupação a menos. Então eu fazia os vídeos do que estava acontecendo de errado, mandava para o Humberto e ele me dava o feedback. Então, essa ajuda, né, do Proatec, que eu tive bastante, enchi bastante o saco dele, mas o primeiro desafio foi diversificar os conteúdos, porque quando eu peguei a aula de orientação de estudos especialmente, eu achei que era uma recuperação. Para quem não sabe, eu vim direto do túnel do tempo, dei aula em 2002, numa escola integral da prefeitura, em outra cidade. Então, eu não sabia nada, né, de como estavam, né, esses componentes curriculares que mudaram e tudo. Eu sei que o ensino médio é novo para todo mundo, mas para mim acho que era mais ainda. E daí essa orientação de estudos eu achei inicialmente que era igual ao auxílio à tarefa antigamente. E daí eu pensei, como eu vou ensinar matemática, né? Que eu tenho muita dificuldade. Então, a gente já começa com questionamentos que nem existiam, porque depois, quando eu fui, né, saber a orientação de estudos, era uma organização, era ajuda na organização dos estudos escolares, das atividades escolares. E daí eu achei que, na minha cabeça, achei que tinha pouco conteúdo a respeito disso, quando eu descobri o que era também. Então, quando eu comecei a pesquisar, né, a assistir vídeos, ler alguns livros, comecei a fazer as aulas, aí começou a fluir os conteúdos, porque daí você vai abrindo leque, abrindo ideias, né? Então, quando eu comecei, começou a surgir os conteúdos. Na verdade, quando eu comecei, eu não tinha ainda ideia do que seriam os próximos, mas os próximos foram surgindo na cabeça conforme cada um que eu fazia, né? E daí, no centro, depois que eu entendi o que era, comecei montei o conteúdo, aí eu ia no centro de mídias, às vezes eu gravava uma aula inteira de 40 minutos falando, e quando eu terminava, essa aula não ficava salva no centro de mídias, né? Eu não sei o que acontecia, não sei se assim, eu tinha lá, a bolinha estava gravando, não sei se eu não fazia alguma coisa, porque como era começo, eu não sabia. Então, não gravava as aulas. Já aconteceu também de gravar na sala errada. Então, ao invés de entrar na expansão, entrei na sala, aí falei na sala, no chat, gravei, daí acho que não gravou também, porque não era a sala certa. Então, para falar a verdade, eu nem sei por que não gravou. Ou se foi o centro de mídias que estava com alguma transição, né, de algum erro, não sei. Então, não ficaram umas 2 ou 3 gravadas inicialmente. E daí eu comecei a conseguir gravar no centro de mídias. E daí eu me deparei com outro problema. A interação com os alunos, porque quando a gente fala na câmera, né, numa sala, você imagina que os alunos vão estar ali. Só que os nossos alunos, muitos trabalham, né, a gente sabe que muitos sustentam uma casa, né, sustenta a família, tem os alunos que estudam em outros períodos técnico, né? Então a gente não tem os alunos ali naquele horário.
Então, era estranho eu conversar, eu falar, sem ter aluno, sem ter ninguém me respondendo, né? Então, aí isso também demorou para eu entender, para eu conseguir me sentir mais à vontade sozinha falando. Então, eles não acessam o centro de mídias, esse é um outro problema. Então, mesmo você deixando gravado, as aulas podem ser assistidas fora daquele horário. Então, os alunos também, a maioria, não acessam o centro de mídias, né? Alguns falam, nunca entrei naquilo, não sei como entra. Então, a gente ainda tem que se preocupar com isso, porque, afinal, a gente está gravando as aulas para serem assistidas, né? Eu falo, quem assiste a minha aula é só a Nancy, a coordenadora, e o o Bruno, que é um professor, que falou que assiste as aulas, que ele está na mesma sala, que ele dá orientação de estudos, e eu eletiva de cultura e movimento. Então, eu tenho esses dois aí que me assistem. Aí, então, a falta de dedicação dos estudantes é um problema para a gente, né? Então, um desafio que eu achei que eu fosse ter, né, que eu fosse ter que trabalhar isso, não precisou, foi essa interação no chat, essa distração dos alunos quando você está falando a respeito de um assunto e os alunos falando a respeito de outro, igual na sala de aula, né? Mas eu não tive esse desafio, porque como não tinham alunos no centro de mídias quando eu estava gravando, então eu não precisei me preocupar com esse desafio. Então, o desafio que eu achei que eu fosse ter que enfrentar, realmente foi tudo diferente, né? E daí, pensando em como fazer uma aula mais ou menos legal, pelo menos, porque você imagina, tem que assistir depois, tem que ser uma aula que mexa alguma coisa na tela, será que não ficar só eu falando, né? Podia ter, eu sou muito de escrita, né, de ler, então eu achei que os slides seriam legais. E daí eu descobri que a plataforma compartilha também uma tela do meu computador. E daí eu achei bem legal, porque eu compartilho a tela do Canva e o Canva eu gravo dessa forma que vocês estão vendo aqui. Eu deixo os slidezinhos prontos, aparece a minha carinha lá, eu vou dando aula e tá gravando no centro de mídias. Só que eu tô dentro do Canva, tô compartilhando a tela do computador. E daí eu comecei a entender um pouco melhor como seria o formato da aula. E daí eu comecei a compartilhar uma tela do YouTube de algum vídeo que eu achei legal. Então eu compartilho, deixo o vídeo ali, o vídeo rolando, né? E ele está sendo gravado no centro de mídias. Revistas digitais, né? Que você acessa, vai rolando ali, vai compartilhando aquela tela e pode estar falando também, né, o áudio junto, explicando aquela tela. Então, eu comecei os próprios vídeos do centro de mídias, né? Tem uma hora de cultura em movimento que eu usei um vídeo do centro de mídias que eu estava dando sobre a cultura indígena e lá tinha uma entrevista com uma índia trazendo uma dança e eu coloquei também esse vídeo do centro de mídias no centro de mídias, né, gravado dentro da minha turma. Então, aí foram as plataformas que eu consegui fazer, né? E aí, os slides da aula são pesquisas. Eu arrumei um jeito um pouco assim. Eu comecei a linkar a aula de educação física com cultura em movimento, por exemplo, porque as duas são ali bem próximas, né? Então, eu trazia um assunto na aula de educação física que linkava com a aula da cultura em movimento. E na educação física, eu tenho alunos ali que fazem a cultura em movimento. Então, quando eu comecei a linkar agora nesse bimestre, parece que os alunos têm um pouco mais de interesse pelo centro de mídias. Porque, então, eu peço uma pesquisa, por exemplo, na educação física, né? Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre a origem do samba, por exemplo, né? E daí, eu estaria falando sobre a mesma coisa no centro de mídias,
na eletiva, então eu falo para eles que tem material lá na eletiva, na Cultura em Movimento, se eles quiserem pesquisar e assistir o vídeo, trazer as conclusões, escrever para a aula de educação física a pesquisa. Então eu comecei a fazer isso, né? A linkar e às vezes eu peço um movimento de alguma cultura, por exemplo, um movimento da capoeira, né? A pessoa apresenta, todos vão ter que fazer aquele movimento e a capoeira, eu tenho um vídeo lá na Cultura em Movimento sobre a capoeira, então é interessante, se quiser usar a Cultura em Movimento lá do Centro de Mídias para pesquisa da aula de Educação Física. Então, eu acho que foi uma maneira que eu estou testando esse bimestre e acho que parece que está dando melhor que no segundo. Então, e ainda otimizo meu tempo, porque se eu estou gravando o Canva, ele salva um link e eu ponho no YouTube também. Eu baixo no computador e coloco no YouTube. É outra plataforma que me ajudou muito, porque o YouTube transforma em um link, né? Tá salvo lá dentro da plataforma, de qualquer lugar eu consigo acessar. E, por exemplo, numa aula de educação física, deu um vento, uma chuva, como de vez em quando acontece, eu consigo levar os alunos para a sala de aula, né? E eu tenho ali, dentro do YouTube, os vídeos que eu coloquei no Centro de Mídias para a Cultura em Movimento, mas eu posso trazer para a aula de Educação Física. Então, tem ali uma aula toda já feita, que eu posso passar para eles na sala de aula e trazer, então, trazer esses questionamentos, né? Então, é isso, gente. Eu acho que eu trouxe aí os meus erros, os meus começos de acertos, né? Que a gente está no terceiro bimestre, eu comecei no segundo, e cada momento eu acho que a gente tenta melhorar um pouquinho. Então, é isso. Eu acho que todos. Eu não sei se meu gatinho aqui tá berrando, desculpa, tá brincando com os brinquedinhos. Mas eu espero que, sei lá, eu tenha ajudado um pouco, porque a dificuldade eu acho que é difícil quem não tem, né? Porque às vezes você trabalha numa plataforma e o centro de mídias não aceita. Então é isso, gente. Obrigada